sua opinião, professor? Bom, em primeiro lugar, meus cumprimentos aos companheiros de bancada, você, Natália, e aos telespectadores. Já vários aspectos da questão tributária já foram tocados aqui. Eu gostaria de levantar uma outra questão. Historicamente, a gente sabe que o governo federal conseguiu criar um sistema tributário que poderia ser chamado de nacional a partir do golpe da ditadura militar, da implantação da ditadura militar com a emenda constitucional em 1965. A partir dali, o que aconteceu? Por ser um governo autoritário, ele avocou a si toda a competência tributária, inclusive residual, e deixou os estados, naquela altura, quase que a pão e água. Então, na verdade, para poder submeter os estados, ele conseguiu fazer uma centralização muito grande de impostos e, com isso, então, todo o governador e todos os estados acabavam tendo que atender àquilo que era determinado pelo poder central e, quanto mais obedientes fossem, mais teriam acesso aos projetos, à apresentação de projetos e também a conquistas junto ao governo federal por recursos. Professor. Com isso, então, só para poder avançar um pouco mais, o Estado, naquele momento, criou necessariamente, o Estado que eu falo, a União, ela criou maneiras e modos de compensar os estados e municípios através dos fundos de participação de estados e municípios, que era a parcela de distribuição da carga tributária que chegava à mão dela, mas ainda assim, todo o tempo, para conceder recursos, tinha que entrar aí a questão da política do Pires, que o governador tinha que chegar lá apresentando projetos e tentando, da melhor maneira, agradar aos poderosos. Uma forma de manipulação, né? Uma forma de controle, de manipulação autoritária. E política de Pires na mão não rima com a democracia, né? Quando ele põe os estados e municípios no jogo do governo nacional, os governos subnacionais não têm uma política de saúde, de educação, sempre sob o jugo do governo central. Então, por isso que tem que ser discutido essa reforma tributária nesse sentido. É que, o que acontece? Em 1968, o Estado de Minas Gerais caracteriza-se por ter feito isso com um êxito muito grande. O Estado de Minas Gerais montou todo um aparato institucional para conseguir atrair investimentos para o país. Aí nós temos o BDMG como um órgão extremamente importante do processo de fomento ao Estado, à economia do Estado, a CEMIG, o BDMG e a CEMIG que criam o INDE, Instituto de Desenvolvimento Industrial, e que vão sair percorrendo o mundo para atrair em outros países investimentos estrangeiros para dentro do país. O que era muito interessante para o governo federal, até porque estava conseguindo também atrair recursos externos que naquele momento eram extremamente necessários para financiar as grandes obras, os grandes projetos que iriam sustentar tanto o milagre econômico, que é dessa ocasião, que vai até 1973, o chamado milagre econômico, e depois, posteriormente, o segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, com os grandes projetos de implantação da indústria de base e da indústria de bens de capital no país. Então, o que a gente tem? O Estado de Minas Gerais, já naquela época, fazendo guerra fiscal. Porque, naquela época, a guerra fiscal constituía de oferecimento de condições de terreno, de condições de infraestrutura muito maiores do que aquelas que outros estados, naquele momento, estavam em condições de oferecer. E, na verdade, isso fazia parte, acoplava-se à própria política do Conselho de Desenvolvimento Industrial, do Conselho de Desenvolvimento Econômico, da Presidência da República e do governo central. Certo. Então, o que nós estamos vendo e vamos passar a discutir hoje tem muito a ver, na minha opinião, com um certo momento em que a Constituição de 88 democrática rompe essa forma autoritária do governo central e depois, a partir do 1993, com o Plano Real, até por uma injunção e uma ingerência do FMI,
a gente volta a centralizar recursos na mão da União. Os senhores querem fazer algum comentário? Eu quero falar o seguinte, com a Constituição de 88, com a divisão dos estados, da federação, que na área tributária não há hierarquia, cada um tem sua competência para instituir, legislar sobre os tributos, sua competência que está na Constituição, acabou com essa divisão da carga tributária, tão como foi colocado no início, acabou com o Pacto Federativo. Para mim, não acabou a independência. O que ia ser um Pacto Federativo, cada um com a sua autonomia, com a distribuição da carga tributária tão injusta, para mim, terminou o Pacto Federativo. Ele é só no papel da Constituição. Então, ele teve um momento, e esse momento tem que ser discutido agora. Qual é o Pacto Federativo que nós queremos? Porque uma concentração de receita na mão da União, na quase 70%, e só 4,58% na mão dos municípios, e uma legislação que trata iguais todos os municípios brasileiros, quer dizer, uma legislação que é para o município de Belo Horizonte, de Uberlândia, de Montes Claros, de Juiz de Fora, grandes cidades, é a mesma que vai para o município pequeno do interior de Minas. Então aquele arcabouço legislativo é o mesmo. Então, é um tratamento igual para situações totalmente desiguais. Então, a gente tem que discutir a reforma tributária para terminar com essa guerra fiscal em relação ao tipo de federação que queremos, quais os tipos de municípios, e não podemos mais tratar igualmente os desiguais. Em complementação, se me permita uma consideração, realmente há uma concentração excessiva nas mãos da União, todos nós concordamos com isso. Porém, as ferramentas que foram utilizadas para se descentralizar o poder tributário que está concentrado nas mãos da União são as mesmas ferramentas que geraram o problema da guerra fiscal. Por quê? Porque em 1965, como o professor Paulo César já disse, houve uma grande reforma tributária, talvez a única grande reforma tributária que nós já tivemos nos últimos 50 anos, em razão de uma revolução. Muito bem. Dentro disso, atribuiu-se aos estados a competência para cobrar o ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, Imposto sobre Venda de Mercadorias. Com a Constituição de 1988, o ICM foi, digamos, foram incluídos no ICM outros impostos que antes eram de competência da União na Constituição anterior. Quais impostos? Os impostos sobre energia elétrica, os impostos sobre telecomunicações e os impostos sobre minerais. Esses três importantes insumos que eram tributados pela União na carta anterior, sob a égide, portanto, de uma carta revolucionária, passaram a ser tributados pelo ICM. E, além disso, incluiu-se no ICM a competência para tributar dois serviços, comunicação e transporte interestadual e intermunicipal, transformando o ICM, que era um imposto bastante restrito, num superimposto que hoje se chama ICMS. Só que este imposto, como é de competência dos estados e é a principal fonte de receita de cada estado, gera competição entre os estados e gera guerra fiscal. E o mesmo acontece com o ISSQN, Imposto Municipal sobre Serviços. O Brasil é a única federação no mundo em que, desde a Constituição, os municípios têm assegurado o poder de tributar. Só que nós temos mais de 5.500 municípios, todos com poder de tributar. E mesmo havendo regras constitucionais que limitam esse poder, é impossível controlar o que cada Câmara Municipal faz. Eu gostaria de fazer só uma intervenção.